E hoje eu inicio o programa com o Dr. Eduardo Passos Rocha. É isso, né, Dr. Eduardo? Isso. Arrisquei falar o nome completo hoje. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Maíta. Boa tarde a vocês. E olha só, gente, o nosso bate-papo hoje, eu até brinquei com ele que vai ser uma consulta aqui. E para quem tem esse problema aí de casa, já aproveita, porque nós vamos falar sobre enxerto gengival. Tô falando que é uma consulta porque eu creio que eu terei que passar por esse problema. Então, vamos iniciar. Quem são as pessoas que precisam fazer esse enxerto gengival? Maíta, o enxerto gengival ele é uma técnica importante em função do próprio envelhecimento do indivíduo. Todo mundo vai ter esse problema? Todo mundo vai experimentar algum tipo de limitação na gengiva, né, que compõe o que a gente chama de estrutura periodontal, que com o passar do tempo vai se modificando na forma e no volume. Né? Então, rapidamente eu vou explicar o fundamento daquilo que é o natural, que é o normal. Né? Tá. Nós temos a estrutura óssea e nós temos o dente inserido dentro do osso. Tanto o osso como a base do dente está protegido pela gengiva. Certo. 75% da população tem uma gengiva fina. Então, com o natural envelhecer do indivíduo, haverá uma migração dessa margem gengival. Muito obrigada pelo envelhecer natural. Mas graças a Deus que eu estou envelhecendo e quero envelhecer muito mais. E todos nós, de alguma forma, vamos experimentar esse quadro, especialmente em dentes premolares. Certo. Né? É quando o paciente percebe sensibilidade térmica, quando o gelado passa a incomodar, quando a escovação passa a incomodar. E, usualmente, o caminho mais rápido e prático para quando o paciente está numa condição clínica como essa... Isso acontece porque a gengiva ela fica mais fina? Mais fina. E ela não retrai também? Que é aquela coisa... Que é a migração. Que é aquela aparência gengival. De que você está vendo um pouco a raiz. A raiz do dente, exatamente. E isso acontece só nos dentes inferiores? Não, isso pode acontecer em qualquer dente, né, da cavidade bucal, mas especialmente alcança premolares. São os dentes mais regularmente envolvidos com o processo de recessão gengival. Né? E aí o que acontece? Quando o paciente percebe o desconforto, usualmente se faz uma restauração sobre essa raiz. E não deve ser a primeira conduta. A primeira conduta restauração? Se faz uma cobertura para proteger a raiz que está sensível ao meio bucal. Certo. Então esse dado é extremamente importante de destacar. O recobrimento gengival associado ao enxerto de tecido conjuntivo, que na verdade é a gengiva, permite que a margem gengival seja recolocada no seu lugar de origem com espessura, dando ao paciente uma maior sobrevida. Como é feito isso? Da onde vai tirar a massinha? Usualmente se tira do palato, que a gente chama, né, popularmente conhecido como céu da boca. Né? E não fica buraco nem nada? No quadro imediato ali, pós-cirurgia, sim. Mas depois, no processo de reparo, o tecido vai se remodelar e retomar a sua forma original. Olha só, eu já estou aqui preocupada. E me diz uma coisa, doutor Eduardo, quando é o momento de ser feito esse procedimento e se não fizer, o que pode acontecer? O momento de fazê-lo é quando se percebe essa migração da margem gengival. E vai migrar cada vez mais? Vai baixar cada vez mais? A tendência é que se nada for feito no sentido de recompor a configuração original da gengiva, esse processo continua o seu ritmo regular, dado o envelhecimento do indivíduo. E a pessoa vai sentir cada vez mais sensibilidade? Ela sente mais sensibilidade, pode haver um comprometimento mais severo da estrutura periodontal como um todo, pode levar a complicações bem severas em relação ao dente natural. Por isso que o importante, quando este quadro clínico é identificado, e é interessante que ele seja identificado de forma precoce, já se faz o recobrimento gengival para devolver o tecido para a sua posição supostamente anterior. Agora vamos lá, né? E esse procedimento é uma cirurgia, é um procedimento simples? É um procedimento cirúrgico, que precisa ser feito, obviamente, com critério, com qualidade, porque, embora seja um procedimento que vise recompor, né, reposicionar a margem gengival para a sua posição original, ele depende muito da resposta do hospedeiro, depende muito da característica clínica do paciente. Então, o procedimento é feito, mas nem sempre se alcançam os resultados mais interessantes. Pode ter algum tipo de rejeição? Não seria a rejeição um termo mais adequado, mas seria uma tentativa de recobrir, mas não tendo aderência suficiente do tecido. Então, há um reposicionamento para a condição clínica atual.
Doutor Eduardo, quanto tempo mais ou menos dura essa cirurgia? O procedimento cirúrgico, se for relacionado a 1, 2 dentes vizinhos ali numa região próxima, não é um procedimento demorado. Alguma coisa em torno de 30 minutos, 40 minutos, a gente faz um procedimento desse com relativa segurança. E anestesia? Anestesia local, em cima, embaixo? Anestesia local na área a ser operada, anestesia local na área doadora. Existem também hoje excelentes biomateriais que são compatíveis e que visam substituir essa necessidade de buscar o tecido numa área doadora. Né? É possível, mas é uma indicação clínica mais específica e que precisa ser analisado para saber, caso a caso, quando vale a pena lançar mão de biomateriais. A pergunta que não quer calar. O paciente vai sentir dor, algum tipo de dor? Varia em função da técnica e do limiar de dor do paciente. Em princípio, é um procedimento que o pós-operatório ele é tolerável. Não, mas no momento... No momento não. Não, porque está anestesiado. Está anestesiado, não se sente nada. Não sente nada. A área doadora, ela pode eventualmente incomodar, mas há técnicas e procedimentos para compensar isso e proteger durante a fase de pós-operatório, mas numa questão de 15 dias, por exemplo, o paciente já está absolutamente estável e capaz de gradualmente retomar rotinas normais. 15 dias? É. Nesse período, o que não se pode ser, o que não Usualmente pode fazer? não se faz a escovação mecânica na área operada, com auxílio de escova, por exemplo, como a gente realiza regularmente. O paciente passa a adotar outros critérios de higienização. E é necessário algum tipo de repouso ou já pode trabalhar no outro dia? Sim, não. É recomendável 1 a 2 dias de repouso, dependendo do procedimento. Exatamente para que o paciente tenha ali uma maior estabilização da área e alcance um conforto, né, no pós-operatório mais imediato. E para se alimentar, provavelmente só de caldinho, alimentação, né? Líquida, pastosa. Aí, ó, dá para perder uns quilinhos. Preferencialmente numa temperatura ambiente ou fria nos primeiros dias, né? E o objetivo fim de qualquer cuidado pós-operatório é não mexer com a área operada. Ela precisa ficar estável, ela precisa iniciar o seu processo de reparo com absoluta estabilidade tecidual. E depois? Aí, uma vez cumprido o ciclo ali no pós-operatório, o tecido a rigor, com 20 dias, ele está reparado, respeitar um período de aproximadamente 60 a 90 dias para qualquer tipo de reavaliação ou mesmo de intervenção restauradora na área, se for necessário. Certo. Então, gente, se você também tem esse problema, bom, você já me aguarde no consultório, ok? Que a gente vai ver isso.